Presidente Donald Trump tem conversas produtivas com a Rússia e diz que há grande chance da guerra na Ucrânia chegar ao fim. Nova lei de imigração na Flórida. Mexicano deportado retorna aos Estados Unidos e é preso. No Brasil, o STF divulga datas para o julgamento de Bolsonaro. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira, em postagem na rede Truth, que teve boas e produtivas conversas com o presidente russo Vladimir Putin e que há uma grande chance da guerra na Ucrânia chegar ao fim. Ele ainda chamou atenção para a suposta situação de vulnerabilidade da Ucrânia diante a um ataque russo, onde muitas vidas estariam em risco. E na Flórida, um mexicano que havia sido deportado retornou aos Estados Unidos e foi preso. Os detalhes do caso com a repórter Lorena Gomes. A prisão foi comemorada nas redes sociais pelo diretor do Conselho Estadual de Imigração da Flórida, Larry Kiff. Ele fez questão de exaltar o trabalho da polícia de Brevard e da Comissão e Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. Essa foi a primeira prisão desse tipo depois que a nova lei de imigração estadual entrou em vigor. O mexicano Felipe Hernández Chavarria, de 38 anos, foi indiciado criminalmente por retornar ilegalmente ao estado depois de ter sido deportado em 2019. Ele foi preso na quarta-feira por invasão de propriedade. E mais uma ferramenta vai ajudar o Conselho Estadual de Imigração na aplicação das leis de imigração no estado. Foi lançado um portal para policiais e funcionários relatarem qualquer falha das agências onde trabalham que descumprirem as políticas estaduais de fiscalização da imigração. De acordo com a nova legislação, qualquer funcionário que represente uma agência de aplicação da lei que não cumpra com as políticas recém-lançadas pode sofrer penalidades, como processos judiciais ou até ser destituído do cargo. E uma investigação que começou em junho de 2022 levou a polícia até uma quadrilha de roubo de veículos. 6 imigrantes foram identificados, 5 já foram presos. Detalhes da atuação do grupo foram divulgados em uma coletiva de imprensa na quinta-feira em Tampa. Segundo os investigadores, a quadrilha roubou até 80 carros em aeroportos na Flórida. A maioria dos veículos eram alugados e depois vendidos. Os suspeitos substituíam os números de identificação do veículo e obtinham títulos limpos com a ajuda de concessionárias ainda não reveladas pela polícia. Com as vendas, eles podem ter gerado mais de $1 milhão. O caso segue em investigação. E as taxas de alunos do jardim de infância que foram vacinados contra o sarampo na Flórida Central estão diminuindo ao longo dos anos. Dados do Departamento de Saúde Estadual mostram que a região está abaixo da cobertura recomendada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, que seria de 95%. Quase todos os condados estão abaixo da taxa estadual de 90,6%. O condado de Orange está com 87,3%. O de Osceola, o mais baixo da Flórida Central, está em 86,9%. Outra preocupação é em relação aos 222 pacientes que contraíram sarampo este ano até o dia 6 de março. 94% não foram vacinados contra a doença. A baixa taxa de vacinação surge em meio ao aumento de casos de sarampo em todo o país. E o time de beisebol Tampa Bay Rays anunciou nesta quinta-feira que não vai mais prosseguir com o projeto do novo estádio em São Petersburgo. A equipe jogava no Tropicana Field, que foi destruído pelo furacão Milton. O anúncio foi divulgado pelo proprietário do time em uma rede social. No comunicado, Stuart Stenberg informou sobre a desistência do projeto do novo estádio em São Petersburgo, que estava em fase de desenvolvimento. Ele iria custar $1 bilhão e 300 mil e agora busca uma nova casa na área da Baía de Tampa. O Tampa Bay Rays jogava no Tropicana Field, estádio que ficou destruído pelo furacão Milton em outubro do ano passado. O futuro do time ainda é incerto, pois o contrato com o estádio está em vigor e só termina em 2027.
Nesta temporada, o time de beisebol vai jogar no George Steinbrenner Field, em Tampa. Cientistas do Texas trabalham com tratamento de fertilidade para salvar jaguatirica, espécie ameaçada de extinção nos Estados Unidos. A jaguatirica Mila, de 5 anos, está passando por um procedimento que os cientistas esperam que ajude a salvar a espécie nos Estados Unidos. Por aqui, atualmente, menos de 100, incluindo a Mila, resistem na natureza. Os cientistas dizem que os tratamentos de fertilidade podem ser a chave para salvá-los e dar início a uma nova geração de gatos selvagens. The work we've been doing on this trip would produce some embryos with frozen ocelot sperm from a wild male. And that'd be the first time we basically had crossed a wild ocelot with one in a zoo population. But that's part of the process that we have to build up the managed population in the breeding facility that we can rewild and put back in nature. A pesquisa acontece com a parceria de uma organização sem fins lucrativos. Mais de 13 inseminações artificiais e 4 procedimentos de fertilização in vitro foram realizados nos últimos anos. Mas, por enquanto, nenhum produziu uma gestação viável. Mas eles contam que seguirão com o projeto que, segundo eles, pode salvar a espécie. A seguir, foragido é preso ao passar em concurso da Polícia Civil em São Paulo. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, anunciou as datas das 3 sessões do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elas vão ocorrer nos dias 25 e 26 deste mês. Durante os 2 dias, os ministros da primeira turma do STF vão analisar os documentos da Procuradoria-Geral do Estado, a PGR, que acusa Bolsonaro e mais 7 pessoas de tentativa de golpe de Estado. Vale lembrar que, nesta fase, os ministros da primeira turma do STF devem verificar se há indícios suficientes para que os acusados virem réus em uma ação penal futura. Depois disso, começaria, então, a fase de depoimentos dos réus e testemunhas,
e, por fim, o julgamento dos fatos. E olha só essa história. Foi preso no início desta semana o homem que estava foragido da justiça há 18 anos por roubo e homicídio. Mas agora, pasmem, ele foi preso ao se apresentar na Academia da Polícia Civil, na capital paulista, para realizar a prova oral. É isso mesmo. Ele foi aprovado em 3 das 5 etapas do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Cristiano Rodrigo da Silva, de 40 anos, chegou a ser aprovado, inclusive, em uma das fases mais importantes do concurso. Nela, os candidatos passam por uma investigação social de caráter eliminatório, que identifica condutas inadequadas para a função de investigador de polícia. O mandado de prisão contra Cristiano foi expedido em 2007. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado, ele participou de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, em novembro de 2006. Na ocasião, Cristiano e um comparsa se passaram por policiais civis e usaram um carro caracterizado como viatura para cometer o crime. E a Polícia Civil descobriu o galpão onde carne de cavalo era usada para a fabricação de hambúrgueres em Anápolis, Goiás. No local, os policiais encontraram uma série de irregularidades. A falta de higiene, moscas e o odor intenso chamaram a atenção dos agentes. Após a interdição do local, as carnes que seriam vendidas foram levadas para o aterro sanitário de Brasília. No fim de semana, a Polícia Civil já havia fechado o abatedouro clandestino, que funcionava na zona rural da cidade. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia de moradores da região. Durante a abordagem, os agentes encontraram cerca de 40 cavalos em situação de extrema precariedade. Os responsáveis foram presos e os animais encaminhados para uma chácara municipal. E o nível do Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, atingiu na terça-feira um índice acima da cota de alerta e chegou a quase 15,5 metros. Os dados são do Boletim Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil, o SGB. A expectativa é de que o nível do rio continue a subir caso a previsão de chuva se confirme. Segundo os pesquisadores da SGB, para os próximos dias, há previsão de aproximadamente 200 mililitros de chuvas. No dia 26 de fevereiro, o Rio Madeira atingiu a cota de alerta, que é de 15 metros, e acendeu o alerta para possíveis inundações em cidades do Amazonas e Rondônia. Em 2014, o nível do rio chegou a quase 20 metros, o mais alto já visto em séculos. Mais de 30 mil famílias foram atingidas pela cheia histórica. E o uso de técnicas marciais ajudou uma adolescente a escapar de uma tentativa de estupro em Minas Gerais. E uma adolescente de 13 anos conseguiu escapar de uma tentativa de estupro após usar técnicas de jiu-jitsu. O caso aconteceu no início desta semana no município de Timóteo, Minas Gerais. A menina estava a caminho da escola quando foi rendida e agarrada por um homem que estava com uma faca. Ela chegou a ser levada para um local isolado, mas conseguiu desarmar o criminoso e escapar do ataque. A ação foi registrada por câmeras de segurança e foi por meio dessas imagens que a Polícia Militar identificou e prendeu o criminoso. Segundo a PM, ele já é conhecido pela prática de diversos crimes. O homem foi preso na casa onde mora. No local, a polícia encontrou as roupas que ele vestia no momento em que atacou o adolescente. Ele pode responder por estupro de vulnerável. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Mark Carney foi formalmente empossado como primeiro-ministro do Canadá. O ex-banqueiro de 59 anos se tornou o primeiro-ministro canadense sem nenhuma experiência política. Carney planeja viajar para Londres e Paris já na próxima semana. De acordo com a Reuters, ele deve tentar fortalecer as alianças na Europa, já que as relações do país com os Estados Unidos estão bastante estremecidas. No domingo, Carney esmagou os rivais em uma corrida para se tornar o líder do partido governista liberal. Ele substitui Justin Trudeau, que passou mais de 9 anos no cargo.
Em Moscou, os jovens têm trocado as festas noturnas pelas chamadas raves de café. Toda essa animação no período da manhã pode ser confundida com uma after party, mas trata-se de uma rave de café, versão matinal de uma festa noturna de boate. Outra diferença é que os frequentadores tomam apenas café. Плюсую такие мероприятия, потому что я не ночной житель абсолютно, но мне нравится электронная музыка, я люблю кофе, я тоже занимаюсь кофе. Для меня эта коллаборация просто идеальная. Я думаю, что нужно продолжать каждый день за такую движуху, потому что я с удовольствием потанцую утром, выпью вкусный кофе и с классным настроением пойду куда-то дальше двигаться. Мне кажется, идеально вообще. Идея заключается в том, что мы любим электронную музыку, но не любим тусить в клубах и не любим атмосферу, которая обычно вокруг них собирается. И хочется сделать надлом в этой сфере и донести людям, что можно слушать классную музыку, собираться без алкоголя, без веществ и так далее, просто в более привычной нам личной обстановке, с кофе, со вкуснятиной и с друзьями. Вот так. E quem pensa que as raves de café são frequentadas apenas por jovens se engana. O evento tem atraído pessoas de todas as idades. Algumas delas trazem os filhos. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.